Quando Ethan entrou naquele resort pela primeira vez, ele só queria aproveitar as férias com a avó. Mas antes mesmo de chegar ao quarto, já tinha aprendido uma coisa: nem todo sorriso é sincero, nem todo luxo é acolhedor. E às vezes, o maior preconceito não é o que te gritam, é o que te dizem sorrindo. O táxi parou diante de um grande portal com letreiros elegantes e jatos d'água decorando a entrada. Era o tipo de lugar que parecia saído de revista. Fachada de vidro, funcionários uniformizados, jardins perfeitamente aparados. Um resort de luxo em Orlando, onde tudo parecia brilhar. Ethan saiu do carro carregando sua mochila. Tinha 15 anos e os olhos atentos de quem observava mais do que falava. Usava roupas simples, mas limpas. Ao lado dele, sua avó Maggie, vestida de forma modesta e discreta, caminhava com passos firmes, puxando uma mala pequena de rodinhas. Eles estavam ali por causa de Vanessa, mãe de Ethan, que havia reservado tudo com antecedência. Uma viagem de negócios a havia impedido de chegar junto, mas garantiu que o filho e a mãe fossem acomodados com conforto até sua chegada. Suíte presidencial, 3 diárias, pensão completa. Logo na entrada, o primeiro sinal. O manobrista olhou para os dois por um segundo a mais do que o normal. Não disse nada, apenas pegou a chave com uma expressão neutra e gesticulou em silêncio para que seguissem para a recepção. Ethan percebeu, Maggie também, mas seguiram em frente. O saguão era deslumbrante, piso de mármore, iluminação indireta, fragrância leve no ar e recepcionistas com postura ensaiada. Tudo era bonito, alinhado, calculado. Eles se aproximaram do balcão. "Boa tarde", disse Maggie, educadamente. "Temos uma reserva. No nome de Vanessa Carter." A recepcionista, uma mulher de coque justo e blazer claro, olhou para eles, depois para a tela, depois novamente para eles. "Senhora Vanessa Carter?" perguntou, como se algo não fizesse sentido. "Minha filha." "Ela fez a reserva para nós", respondeu Maggie, sem mudar o tom. A recepcionista digitou algo, mordeu o lábio inferior e chamou outra colega com o olhar. Cochicharam por 2 segundos. Então ela voltou a Maggie com um sorriso forçado. "Ah, sim, suíte presidencial", disse com uma voz um pouco mais alta do que o necessário. "Um momento, por favor." Ethan, parado ao lado da avó, já sentia o desconforto crescer. Era como se estivessem sendo analisados. Como se a qualquer instante alguém fosse dizer que houve um erro, que não era bem ali o lugar deles. Um homem alto e elegante, vestindo paletó escuro e expressão afável demais, se aproximou do balcão. "Algum problema?" perguntou a recepcionista. "A reserva da suíte presidencial. Nome da hóspede: Vanessa Carter", respondeu ela, quase como um aviso. O homem olhou para Maggie e Ethan e sorriu, mas não com os olhos. Era um sorriso treinado, cínico. Ele se apresentou. "Donald Blake, gerente do hotel. Posso confirmar que a senhora está mesmo aguardando a senhora Vanessa?" "Isso. Sou a mãe dela. Ela chega amanhã", respondeu Maggie com tranquilidade. "Entendo", disse ele, pausando por tempo demais. "Espero que tenham uma estadia confortável." O confortável soou estranho. Ethan não sabia explicar, mas era como se dissesse: "Fiquem quietos, não causem e talvez ninguém perceba vocês aqui." O cartão da suíte foi entregue. Sem boas-vindas, sem champanhe, sem aquele tradicional "qualquer coisa, estamos à disposição." Ao entrar na suíte, Maggie largou a mala no canto e suspirou. "Isso aqui é grande demais até para pensar", disse, olhando a sala ampla, as janelas enormes com vista para a piscina. Ethan caminhou devagar até a varanda. O lugar realmente era bonito. O tipo de cenário que ele só tinha visto em filmes, mas havia algo mais forte que a vista: o clima. "A senhora viu como eles ficaram nos olhando?" perguntou ele finalmente. "Vi, e ouvi também. Até o silêncio deles disse alguma coisa. Parecia que estavam esperando outra pessoa", completou Ethan. "Eles esperavam alguém com cara de cliente de suíte presidencial. Não sei bem,
O que é isso? Mas definitivamente não somos. Ethan soltou um riso contido, mas não era de humor. Era de nervoso. Acha que vai ser assim todos os dias? Talvez, mas isso não muda quem somos. E também não muda o fato de que estamos hospedados aqui como qualquer outro hóspede. No fim da tarde, eles decidiram conhecer o resort. Passaram pela área externa, os jardins, os salões sociais. Por onde andavam, os olhares vinham antes das palavras. Alguns funcionários desviavam o olhar, outros sorriam por obrigação. Os poucos hóspedes que cruzavam o caminho mantinham uma distância desconfortável, como se não esperassem ver ali gente comum. Na piscina, enquanto observavam de longe o movimento, uma jovem loira de cabelos soltos e celular na mão passava, acompanhada de duas amigas. Todas riam de algo, até que uma delas apontou discretamente para Ethan. Um sussurro, uma risada abafada. O garoto sentiu, mesmo sem ouvir, e percebeu o que aquilo significava. Essa gente não precisa dizer nada, né? Comentou ele baixinho. Não, eles já dizem tudo com o que fazem. À noite, no restaurante, foram colocados em uma mesa no canto. Havia outras mesas melhores, vazias, mas não foram oferecidas. O garçom mal olhou nos olhos de Maggie. Apenas entregou os cardápios e saiu sem dizer uma palavra. Ethan já não estava surpreso, só um pouco mais cansado. É engraçado como eles tratam a gente como se tivéssemos invadido, disse. É porque confundem simplicidade com ameaça. Mas isso não é problema nosso, é insegurança deles, respondeu Maggie. Ele assentiu em silêncio. Ainda tentava entender como o mundo funcionava e por que ele era assim. Mas naquela noite, antes de dormir, Ethan escreveu uma frase no bloco de notas do celular. Eles não sabem quem a gente é, mas isso não muda quem a gente é. E aquilo no fundo já era um começo. O sol da manhã entrava, com força pelas janelas amplas da suíte. Ethan acordou antes de Maggie e ficou um tempo apenas observando a luz bater nos móveis, nos detalhes dourados do teto, na parede cheia de quadros modernos. Era estranho. Tudo parecia bonito demais para ser de verdade, mas ao mesmo tempo ele sabia que não pertencia àquele cenário. Ainda não. Maggie se levantou em seguida. Prepararam-se para o café da manhã e desceram juntos, passando pelo saguão com passos calmos. Ethan percebeu os mesmos funcionários do dia anterior. Os olhares ainda estavam lá, e os sorrisos, quando vinham, pareciam parte de um manual de boas maneiras. No restaurante do resort, uma jovem recepcionista fazia o controle das mesas. Bom dia. Número do quarto, por favor? Ela perguntou, olhando rapidamente. Suíte presidencial. Carter, respondeu Maggie. A moça hesitou por uma fração de segundo. Digitou no tablet e olhou de volta com um sorrisinho seco. Ah, sim. Acompanhem-me, por favor. Eles caminharam atrás dela até uma mesa afastada, perto do ar-condicionado e da porta da cozinha. O salão estava praticamente vazio. Diversas mesas com vista para o jardim estavam livres. Aqui está bom? Perguntou a recepcionista, sem nem esperar resposta. Colocou os cardápios e saiu apressada. Ethan olhou em volta. Não havia lógica. Essas mesas melhores estão todas vazias, comentou. Sim, mas talvez elas tenham nome ou padrão, respondeu Maggie com ironia leve. O garçom apareceu. Depois de longos minutos, trazia uma expressão impaciente. O que vão querer? A gente nem teve tempo de olhar o cardápio, respondeu Maggie com educação. Eu volto então, disse ele, saindo antes mesmo de ouvir uma resposta completa. Ethan cruzou os braços desconfortável. Ele nem olhou para a gente, só jogou a pergunta e saiu. É o tipo de educação que eles oferecem quando acham que não vale a pena sorrir. Do outro lado do salão, outra família chegava. Casal, 2 filhos, roupas caras, malas pequenas de marca. Foram recebidos com sorrisos, levados até uma mesa junto à janela e servidos em menos de 3 minutos com suco e café fresco. Ethan observava tudo em silêncio. Não precisava que
ninguém explicasse mais nada. Depois do café, foram caminhar pelos corredores do resort. Queriam conhecer as áreas comuns, a piscina, o espaço fitness, os salões de eventos. Na área externa, Ethan se aproximou do bar molhado. Viu um grupo de adolescentes brincando perto das espreguiçadeiras. Um deles usava tênis iguais aos seus. Olhou, pensou em puxar assunto, mas algo o impediu. Era como se a barreira invisível do dia anterior ainda estivesse ali. Chloe apareceu pouco depois, acompanhada por duas amigas. Loira, pele clara, cabelo ondulado preso com uma tiara de grife. Usava um vestido leve e óculos escuros enormes, mesmo sem tanto sol. Passou por Ethan e parou bem ao lado dele. "Nossa, tem gente nova por aqui?" disse, fingindo surpresa. Ethan não respondeu. "Nunca te vi aqui antes. Você é funcionário?" As amigas riram. Ethan manteve o rosto firme. "Não, estou hospedado." "Ah", disse ela, fazendo um gesto vago com a mão. "Achei que talvez tivesse vindo entregar algo." Ethan sentiu a ironia, mas respondeu com voz calma. "Nem sempre quem se hospeda aqui tem que se vestir como vitrine." Chloe levantou as sobrancelhas, surpresa. As amigas contiveram o riso. Ela se aproximou. "Você é atrevido." "Eu sou observador", respondeu ele. Naquele momento, Mr. Blake apareceu atrás do balcão externo, assistir à cena. "Tudo certo por aqui?" perguntou. "Tudo, pai. Estávamos apenas conversando", respondeu Chloe. Blake olhou para Ethan. O sorriso forçado de novo. "Só cuidado para não causar mal-entendidos, rapaz. Esse é um espaço de tranquilidade." Ethan franziu o senho. Só estava respondendo a uma pergunta. Claro, claro", disse Blake, como se encerrasse o assunto. "Aproveitem o dia." E saiu com a mesma falsa cordialidade. Mais tarde, Ethan voltou para o quarto. Estava pensativo. A cada novo momento, a sensação era a mesma. Estavam sendo tolerados, não acolhidos. E cada gesto parecia ter uma mensagem oculta. "Vó, eles falam sem falar, né?" "Falam. E dizem muito, mas quem escuta é a gente. E a gente é quem escolhe o que guardar. Eu não tô bravo, só cansado. Então guarda essa força para quando mais precisar. Porque o que mais vai ter nessa vida é teste." Ethan respirou fundo. Estava aprendendo, mais do que imaginava. E bem mais do que queria. Naquela noite, o resort preparava um jantar especial no salão principal. Mas Maggie preferiu pedir refeição no quarto. Estava cansada e sentia que, por mais bonito que fosse o ambiente, os convidados nem sempre combinavam com a decoração. Ethan olhou para o jardim iluminado lá fora. A piscina brilhava com luzes azuis, mas nenhuma daquelas luzes o fazia sentir-se incluído. Aos poucos, o resort deixava de ser apenas um lugar bonito e começava a mostrar sua verdadeira face. E o mais duro era perceber que, naquele lugar, ser invisível era o que mais chamava a atenção. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, o calor aumentava cedo, e o resort estava mais cheio do que nos dias anteriores. Hóspedes andavam de um lado para o outro com sacolas de grife, toalhas penduradas nos ombros e aquele ar de gente que se sente à vontade em qualquer lugar onde o preço afasta o resto do mundo. Ethan e Maggie haviam decidido explorar as atividades do hotel. Uma espécie de tour informal. Quadras, spa, sala de jogos, jardins, biblioteca. Por onde passavam, os detalhes impressionavam. Tudo limpo, harmonioso, construído para agradar. Mas por trás de cada mesa decorada, de cada atendimento educado, havia sempre aquele breve instante de pausa. Um olhar de canto de olho. Um cumprimento cortado no meio da frase. Um ajuste discreto de postura, como se estivessem checando se eles realmente podiam estar ali. Na sala de jogos, por exemplo, Ethan se aproximou de um console de videogame conectado a uma enorme TV. 2 garotos jogavam ali, rindo. Quando ele se sentou ao lado, apenas observando, um deles pausou o jogo. "Você está esperando alguém?" "Não, só estou olhando."
Ah, é que às vezes tem gente do pessoal da limpeza que entra aqui para mexer, sabe? A frase veio com naturalidade, como se fosse um aviso amigável, mas Ethan entendeu na hora o que aquilo queria dizer. Ele não respondeu, apenas se levantou e saiu. Maggie o esperava no corredor. Acabaram o jogo tão rápido? O jogo deles é outro. Na área do spa, os atendentes estavam organizando listas de reservas. Maggie se aproximou da recepção para saber sobre massagens e horários. Bom dia. Queria me informar sobre os serviços. A atendente, uma mulher jovem, cabelos lisos, voz doce. Olhou primeiro para Maggie, depois para a tela. As vagas estão bastante concorridas. Tudo bem. Podemos ver para amanhã? Ela olhou a planilha de horários por alguns segundos. Infelizmente não temos mais disponibilidade até o fim de semana. Que estranho. A moça da piscina falou que era só vir até aqui. Houve uma grande procura hoje pela manhã. Justificou, mesmo sem parecer convincente. Entendi. Maggie deu um leve sorriso e agradeceu. Quando virou as costas com Ethan, ouviu uma voz atrás de si. Boa tarde. Gostaria de reservar uma sessão para mim e minha filha. Era uma mulher branca, acompanhada de uma adolescente loira. A mesma atendente respondeu de imediato. Claro, senhora. Temos um horário em 1 hora. Pode ser? Ethan olhou para Maggie. A expressão da avó não mudou. Apenas caminhou. Vó, já entendi tudo. E você também. No almoço, decidiram comer na lanchonete externa. Um espaço mais informal, com mesas ao ar livre e cardápio mais leve. Ethan pediu um sanduíche e um suco. Maggie pediu apenas uma salada. O garçom, um rapaz jovem, com expressão visivelmente aborrecida, anotou o pedido de maneira mecânica, sem nenhum contato visual. Vocês estão hospedados? Perguntou, ainda escrevendo. Estamos. Suíte presidencial, disse Maggie, como quem coloca um ponto final. Ele parou por um segundo, olhou para ela e depois para Ethan, como se processasse a informação. Cobramos no quarto, então? Isso mesmo. O rapaz saiu sem comentar mais nada. 30 minutos depois, os pedidos ainda não haviam chegado. Enquanto isso, uma família que chegou depois já estava comendo. Outro casal ao lado também. Ethan levantou para perguntar. Oi, desculpa. Nosso pedido já foi anotado há um tempo. Qual mesa? Aquela, apontou. O garçom checou o papel. Ah, houve um atraso na cozinha. Já deve estar saindo. Mas o tom era o mesmo de quem diz, espera aí e não enche. O ponto de virada daquele dia aconteceu à tarde, quando Ethan foi sozinho até a piscina, enquanto Maggie descansava. Sentou-se em uma cadeira de espreguiçadeira mais afastada e começou a mexer no celular. Não demorou muito para Chloe aparecer, como sempre cercada de outras meninas. Olha quem resolveu voltar. Ethan ignorou. Manteve os olhos no telefone. Isso aí, aproveita enquanto pode. Ouvi dizer que vão limitar o acesso à piscina para não misturar tanto. As outras meninas riram. Misturar? Esse hotel tem um padrão. Às vezes entram umas pessoas que não combinam muito, né? Ethan levantou o olhar. O tom da voz dela era doce, mas o conteúdo era cortante. Talvez o problema seja que você nunca viu gente de verdade antes. Chloe arqueou as sobrancelhas. Se você está tentando parecer inteligente, está forçando. E se você está tentando esconder seu preconceito, está falhando. Ela ficou em silêncio por um segundo, e antes que respondesse, Mr. Blake apareceu novamente, como se tivesse sido acionado por sensor. Algum problema aqui? Nada, pai. Só uma conversa. O gerente olhou para Ethan, depois para a cadeira onde ele estava. Preciso pedir que deixe essas espreguiçadeiras próximas ao deck principal livres. São exclusivas para hóspedes da ala premium. Eu sou da suíte presidencial, respondeu Ethan com firmeza. Blake encarou o garoto. O sorriso educado sumiu por um instante. Só por um instante. Nesse caso, aproveite, disse e saiu. Chloe se retirou em silêncio, mas seu olhar dizia que aquele jogo ainda não tinha terminado. No
Final do dia, Ethan voltou para o quarto mais calado do que o normal. Maggie percebeu. Fizeram mais alguma coisa? Nada que não tenham feito ontem. Só que hoje pesou. Ela se aproximou e colocou a mão no ombro do neto. Não deixe o olhar dos outros definir o que você sente de si mesmo. Eu não queria me sentir menor, vó. E não é. Eles é que se sentem maiores. E isso é outra coisa. O dia terminou com o céu se avermelhando no horizonte. Ethan olhava a piscina do alto da varanda, com os olhos firmes e o coração silencioso. Ali, naquela tarde comum, ele havia entendido que a pior exclusão é a que não se diz em voz alta, mas se sente em cada gesto. E mesmo assim, ele não estava disposto a abaixar a cabeça. Na manhã do quarto dia, Ethan acordou mais cedo do que o habitual. A noite anterior havia sido pesada. Ele demorou a dormir pensando nas provocações de Chloe, no gerente, o removendo da espreguiçadeira e na forma como as pessoas pareciam olhar para ele como se fosse parte da mobília, mas da parte que não combina com o ambiente. Do lado de fora, o dia prometia sol forte, o céu limpo, a piscina cheia e a movimentação no resort era intensa. Maggie o incentivou a aproveitar um pouco o espaço, tentar relaxar, esquecer a postura dos outros. Você não tem que provar nada para ninguém, ela disse. O desconforto deles não é problema seu. Com isso na cabeça, Ethan decidiu descer para a piscina. Dessa vez, levaria um livro. Sentaria em silêncio, sem provocar, sem esperar nada. Só queria um pouco de paz. Ao chegar à área da piscina, notou o som alto da música ambiente, crianças brincando e hóspedes aproveitando coquetéis e bebidas tropicais. O cenário parecia um comercial de TV. Tudo ali brilhava. As espreguiçadeiras brancas, o bar de madeira envernizada, os funcionários com camisas floridas. Ele escolheu uma cadeira discreta, mais afastada da agitação, mas ainda próxima da água. Abriu o livro e se debruçou sobre ele. Durante os primeiros minutos, ignorou tudo ao redor. Tentou mergulhar na história, mas o sossego durou pouco. Olha só quem voltou, disse uma voz feminina com um tom entre o deboche e o aviso. Era Chloe. Usava um maiô caro, daqueles que não parecem feitos para nadar, e um hobby transparente que reluzia sob o sol. Ao lado dela, as duas amigas riam como sempre. Ethan levantou o olhar devagar. Não respondeu. Ainda tentando se misturar, né? Ela continuou. Já te disseram que tem áreas do hotel que são só para hóspedes premium? Ethan respondeu com calma. A suíte presidencial é o quê então? Chloe sorriu com escárnio. Sua avó não parece alguém de suíte presidencial. E você não parece alguém com educação, retrucou ele, ainda sem levantar a voz. As amigas deram risadinhas baixas, mas Chloe não gostou da resposta. Pegou um copo plástico com suco vermelho e deu um gole. Relaxa, tava só brincando, disse. E então, como quem faz algo sem pensar, virou levemente o copo. E o líquido escorreu direto sobre o livro aberto de Ethan, manchando as páginas e molhando parte da bermuda dele. O silêncio foi imediato. As risadas vieram em seguida, curtas, abafadas. Ethan congelou por um segundo, olhou para o livro, depois para ela. Levantou-se devagar, com os dedos apertando o papel molhado. Você derramou de propósito, disse, olhando nos olhos dela. Nossa, que drama! Foi só um suquinho, respondeu Chloe com falsa inocência. Já ia jogar fora mesmo. O gerente, Mr. Blake, que observava à distância, apareceu quase instantaneamente. Ele se aproximou do grupo como quem já sabia de antemão em quem acreditaria. O que está acontecendo aqui? Ela jogou suco no meu livro, disse Ethan com a voz firme. Chloe abriu os olhos como se fosse a vítima. Ele começou a me insultar. Só respondi. Aí esbarrei o copo. Foi um acidente. Mr. Blake olhou para Ethan com um semblante duro. Rapaz, esse espaço é para relaxamento. Se for causar tumulto, vou ter que pedir que se retire por hoje. Ethan deu um passo à frente. Eu não causei nada. Estou sentado, lendo, quieto. E ela veio provocar.
O gerente manteve o tom educado, mas com frieza nos olhos. Entendo, mas como não houve testemunhas, prefiro evitar qualquer atrito maior. Ethan olhou em volta. Várias pessoas haviam visto. Nenhuma se pronunciou. Isso aqui está todo mundo vendo. Ninguém vai dizer nada. Silêncio. Apenas o som da água e dos risos abafados. Ethan respirou fundo, olhou para Chloe e disse: um dia, quem finge não ver vai precisar que alguém enxergue por eles. Virou-se e saiu. No quarto, Meg já o esperava. Viu o neto entrar com o livro molhado na mão. Aconteceu tudo. E ao mesmo tempo, ninguém fez nada. Eles te expulsaram? Não, só me sugeriram sair. Porque é assim que eles fazem. Te empurram com um sorriso no rosto. Meg pegou o livro molhado com cuidado. A capa estava manchada, algumas páginas rasgadas pelo líquido. E o que você fez? Falei o mínimo. Me defendi. Mas fiquei com vontade de gritar, de dizer tudo. Mas eu não quis dar esse gosto para eles. Ainda bem, porque a melhor resposta que você pode dar pra gente assim é ficar de pé, inteiro, sem baixar o nível. Ethan sentou-se na beira da cama. Eu só queria me sentir normal aqui. Você não é normal. É melhor que isso. Por isso incomoda tanto. Mais tarde, à noite, o resort organizava uma noite de jazz ao ar livre. Ethan e Meg decidiram não participar. Pediram jantar no quarto. Mas enquanto jantavam, alguém bateu à porta. Era Emma, a funcionária do restaurante. Boa noite. Desculpa incomodar, só queria pedir desculpas pelo o que aconteceu hoje mais cedo. Eu vi, só não podia dizer nada ali. Mas foi errado, muito errado. Meg assentiu com um sorriso leve. Obrigada por dizer. Mesmo que tarde, é mais do que muita gente teve coragem de fazer. Emma entregou um envelope. Deixaram isso na recepção. Para a senhora Vanessa Carter. Minha filha chega amanhã. Obrigada. A moça se despediu e saiu. Meg colocou o envelope sobre a mesa. Ethan observava. Amanhã, a mamãe chega. E o silêncio desse hotel vai mudar. E dessa vez, não por causa da cor das toalhas, mas por causa da cor das atitudes. O dia amanheceu abafado. As nuvens pesavam no céu, como se a cidade estivesse em pausa antes da tempestade. Ethan acordou primeiro. Passou os dedos pelas páginas ainda úmidas do livro manchado. Pensou em jogar fora, mas desistiu. Aquela marca era agora parte da história que ele estava vivendo. Meg se levantou pouco depois. Nenhum dos dois mencionou o dia anterior. Não havia necessidade. Estava nos olhos de ambos. A exaustão de serem mal vistos, mesmo sem fazer nada de errado. Hoje a mamãe chega, disse Ethan, ainda de pijama. Hoje tudo muda, respondeu Meg, com um tom que misturava esperança e aviso. No restaurante, o café da manhã parecia mais movimentado. Uma espécie de congresso empresarial havia chegado no resort, e os salões estavam cheios de homens engravatados e mulheres com ternos impecáveis. Era o tipo de ambiente em que qualquer roupa comum se tornava fora de lugar. Ethan e Meg ficaram em pé por alguns minutos, aguardando uma mesa. Quando a recepcionista olhou na direção deles, fingiu estar ocupada. Mas duas famílias foram acomodadas antes deles. Finalmente, Emma apareceu, discreta, sorridente. Bom dia, me acompanhem, por favor. Ela os levou até uma mesa perto da janela. Um gesto simples, mas raro ali dentro. O buffet está bem abastecido hoje. Experimentem o suco de maçã verde, está ótimo. Obrigada, querida, respondeu Meg. Você sempre faz parecer que somos bem-vindos. Emma sorriu com humildade e foi atender outra mesa. Ethan observava tudo. Do outro lado do salão, homens riam alto enquanto conversavam sobre negócios. Uma mulher passou distribuindo cartões. Havia um clima de competição sutil no ar. Quem era mais influente, quem era mais importante. Ethan notou como os funcionários se transformavam perto desse tipo de hóspede. Os sorrisos ficavam maiores, os gestos mais rápidos, as palavras mais doces. Aqui, tudo depende de quanto você parece ter,
murmurou. Aqui, mais do que nunca, aparência é argumento, completou Maggie. Mais tarde, enquanto passeavam pelos jardins, foram abordados por um funcionário do hotel. Olá, desculpem incomodar. Só queria confirmar se vocês fazem parte do grupo da conferência executiva. Não, somos hóspedes independentes, respondeu Maggie. Entendo. É que o acesso ao salão principal, hoje à tarde, será restrito ao grupo. Não planejávamos entrar, disse Ethan. Perfeito, obrigado pela compreensão. O funcionário saiu. Ethan olhou para a avó. Ele achou que a gente ia tentar se infiltrar? Ele achou que a gente não combina com o evento, respondeu Maggie. Aqui tudo que não é caro. É estranho. Na área externa, o movimento crescia. A piscina estava cheia, as espreguiçadeiras ocupadas, o bar repleto. Ethan e Maggie se sentaram num canto sombreado, longe da agitação. Emma apareceu trazendo 2 garrafinhas de água. Estava passando e pensei que vocês poderiam querer algo fresco. Você não precisava, querida, disse Maggie. Quis. Nem todo mundo aqui esqueceu o que é ser gentil sem receber por isso. Emma olhou em volta, desconfortável. Mas só entre nós, tem gente dizendo que vocês não são o perfil do hotel, que talvez houve um erro na reserva, falou em voz baixa. Eu só acho revoltante. Ethan assentiu. Já tinha ouvido o suficiente nos últimos dias para saber que aquilo era verdade. A reserva está no nome da minha mãe, Vanessa Carter, disse ele calmo. Emma arregalou os olhos, surpresa. A Vanessa Carter, da rede Horizon. Sim, respondeu Maggie. Mas pedimos que não revelassem. A ideia era passar uns dias tranquilos. Emma ficou em silêncio. Estava digerindo a informação. Isso explica muita coisa. E, ao mesmo tempo, vai mudar tudo. No caminho de volta para o quarto, Ethan e Maggie cruzaram com Chloe e seu pai, Mr. Blake. Eles vinham do elevador. Blake olhou para os dois e o habitual sorriso educado reapareceu. Boa tarde. Aproveitando a estadia. Como podemos? Respondeu Maggie. Chloe nem olhou. Passou direto com o rosto virado. Espero que tudo esteja em ordem, disse o gerente. Nosso objetivo é sempre servir com excelência. Ethan respondeu com um sorriso que não subia até os olhos. Excelência seletiva, né? Blake fingiu não ouvir. No quarto, Ethan se sentou à beira da cama. Vó, se a mamãe não tivesse feito essa reserva, você acha que teriam nos deixado entrar aqui? Maggie não respondeu de imediato. Olhou pela janela, pensativa. Acho que, se ela não tivesse o sobrenome que tem, teriam inventado alguma desculpa, ou cancelado por erro de sistema. Aqui, aparência é mais importante que identidade. Só até o momento em que descobrem quem você é de verdade. Ethan olhou para o relógio. Faltava menos de 1 hora para a chegada de Vanessa. A tempestade prometida pela previsão ainda não havia vindo do céu. Mas a que estava prestes a descer do carro preto mudaria tudo naquele lugar onde a aparência reinava, até o respeito chegar. Era fim de tarde, quando Maggie sugeriu que Ethan descesse mais uma vez à área da piscina para tomar algo fresco e tentar espairecer. Apesar de tudo, ela insistia para que o neto vivesse a experiência até o fim, mesmo quando o ambiente fazia de tudo para excluí-lo. Ethan hesitou. Não queria mais ser o estranho no meio da paisagem, mas algo na voz da avó o convenceu. Talvez fosse o jeito que ela dizia: você não tem que sair de onde te negam, eles é que têm que lidar com sua presença. Com essa frase ecoando na mente, ele desceu. A área estava cheia. Música ambiente, hóspedes conversando, crianças correndo. Ethan caminhou com tranquilidade até o bar e pediu um suco. O atendente olhou de relance e respondeu com frieza. Pode pegar na geladeira de apoio, ali no canto. Era um autosserviço informal, mas não para todos. Enquanto ele se dirigia até lá, um homem branco com camisa de marca foi atendido imediatamente por outro garçom, que inclusive abriu a garrafinha para ele. Ethan pegou o suco e se dirigiu a uma cadeira livre. Não queria confusão, só paz.
Mal havia sentado, viu Chloe se aproximando mais uma vez. Olha só, disse ela, parando ao lado dele com seu copo na mão. Você é insistente, né? Ethan não respondeu. Continuou bebendo. Tem gente que não entende quando não é bem-vinda. Ele suspirou. Estava cansado de jogos. E tem gente que insiste em provar o quanto é pequena, mesmo num lugar tão grande, respondeu, sem alterar o tom. As amigas dela se aproximaram. Uma delas murmurou algo e riu. Chloe fez uma expressão de falsa surpresa. Que nervosinho. Cuidado, tá? O povo aqui é sensível. Um escândalo e já vão achar que você está querendo arrumar confusão. Eu não sou de escândalo. Eu sou de verdade, retrucou Ethan, olhando firme nos olhos dela. Chloe, com um sorriso no canto da boca, ergueu levemente o copo. E num gesto rápido, como quem brinca, girou o pulso. O líquido caiu direto no colo de Ethan. O tempo parou por um segundo. O suco escorreu pelas pernas dele, molhou a cadeira, manchou sua bermuda clara. Silêncio. As amigas de Chloe arregalaram os olhos. Algumas pessoas próximas viraram os rostos. Outros apenas fingiram que não viram. Ethan olhou para ela. O rosto impassível, os olhos firmes. Ele se levantou lentamente. Isso foi um acidente? Perguntou com a voz baixa. Chloe deu de ombros. Ai, escorregou. Mais silêncio. E então, como se tivesse ensaiado a entrada, Mr. Blake apareceu ao lado. Algum problema aqui? Seu filho derrubou suco em mim, respondeu Ethan direto. Blake olhou para a filha, depois para Ethan, e deu uma risada discreta. Imagino que tenha sido um mal-entendido. Nada. Que precise virar um drama, certo? Então derramar bebida nas pessoas agora é entretenimento? Retrucou Ethan. O gerente deu um passo à frente. Olha, garoto, você parece um bom rapaz, mas está começando a parecer que você não se adapta muito bem ao ambiente. A frase caiu como uma pedra. As pessoas em volta continuavam fingindo normalidade. Nenhum hóspede interveio, nenhum funcionário se aproximou. A única reação real foi o silêncio constrangido. Ethan apertou os punhos. Queria gritar. Queria dizer tudo, mas respirou fundo. Não sou eu que não me adapto. É o ambiente que não sabe lidar com gente de verdade. Virou-se e saiu andando com passos firmes. Mr. Blake ficou ali, segurando o próprio sorriso. Chloe, sem graça, tentou disfarçar com o celular. Algumas pessoas o seguiram com os olhos, outras viraram as costas. Mas uma delas, no canto do bar, tirou o avental e seguiu Ethan discretamente. Era Emma. Ela o alcançou no corredor do saguão, pouco antes do elevador. Ei, disse com a voz baixa. Me desculpa, de verdade. Pelo quê? Por não ter feito nada, por ver e não dizer. Ethan a encarou. Não é você ou quem tem que se desculpar. São todos os outros. Os que têm voz e se calam. Emma abaixou a cabeça. Eu queria ter dito alguma coisa, mas o medo é mais forte que a vontade. Eu sei. Ela não respondeu. Apenas ficou ali, parada, enquanto o elevador se abria. Ethan entrou. Olhou para ela uma última vez antes de as portas se fecharem. No quarto, Maggie olhou para a bermuda molhada, as marcas de suco. Aconteceu de novo? Ethan não falou, apenas assentiu. Ela não perguntou mais nada, apenas se sentou ao lado dele. A pior covardia é aquela que vem disfarçada de piada. E o pior silêncio é o dos que veem e fingem não ver. Completou ele. Do lado de fora, o céu finalmente começava a escurecer. O clima estava carregado, mas a tempestade que viria não cairia do céu. Ela chegaria sobre 4 rodas, em saltos firmes, e com um nome que faria cada um ali engolir o próprio sorriso. A tarde avançava lentamente quando o carro preto parou diante da entrada principal do resort. Era um modelo executivo, vidros escuros, discreto, mas imponente. O tipo de carro que não precisava buzinar para ser notado. O manobrista, que geralmente ignorava hóspedes que não carregavam logo de grife, correu assim que o carro estacionou. Do banco traseiro,
desceu uma mulher de pouco mais de 40 anos, vestida com sobriedade elegante, blazer leve, sapatos neutros e cabelo preso com perfeição milimétrica. Era Vanessa Carter. Ela não usava marcas estampadas, nem precisava. Sua postura, sua expressão e seu olhar calmo diziam mais do que qualquer logotipo. Carregava uma bolsa discreta e um olhar de quem já conhecia todos os ambientes antes mesmo de entrar. Entrou no saguão sem pressa, caminhando com passos firmes, arrastando uma mala pequena. A recepcionista, distraída, levou alguns segundos para perceber. Quando levantou os olhos, hesitou. Boa tarde. Posso ajudá-la? Sim, Carter. Vanessa Carter. Vim encontrar minha mãe e meu filho. Eles estão na suíte presidencial. A recepcionista consultou o sistema e forçou um sorriso. Ah, sim, claro. Um momento, por favor. Vanessa pousou a bolsa sobre o balcão com calma. Observou o ambiente ao redor, o comportamento dos funcionários, a linguagem corporal dos hóspedes. Tudo era analisado em silêncio. Poucos segundos depois, Mr. Blake se aproximava com seu andar treinado e sorriso de gerente veterano. Boa tarde, senhora. Carter, certo? Seja muito bem-vinda ao Grand Elysian. Vanessa virou-se estendendo a mão. Donald Blake? Sim, gerente-geral da unidade. Uma honra recebê-la. Ela apertou sua mão com firmeza, mas sem exagero. Apenas o suficiente para que ele entendesse que não estava diante de alguém comum. A honra é minha, respondeu ela. Minha mãe e meu filho foram bem tratados? O sorriso de Blake vacilou por um segundo. Claro, todo hóspede aqui é tratado com o mais alto padrão de hospitalidade. Que bom, porque eu vim justamente para garantir isso. Ele franziu levemente o senho, mas manteve a pose. Claro, claro. Posso acompanhá-la até a suíte? Eu mesma encontro. Preciso apenas do cartão de acesso. A recepcionista entregou com as mãos um pouco trêmulas. Vanessa sorriu levemente, pegou o cartão e se dirigiu ao elevador. Blake a observava caminhar, com uma sensação estranha no peito. Havia algo naquela mulher que não se encaixava nos padrões, que ele estava acostumado a manipular. Na suíte, Maggie abriu a porta ao ouvir a batida. Mãe! Exclamou Ethan, levantando do sofá. Vanessa entrou, deixou a bolsa no chão e abraçou o filho com força. Depois, beijou a mãe no rosto. Que bom ver vocês. A gente é que estava esperando, respondeu Maggie com um sorriso que escondia preocupação. Vanessa se afastou um pouco e olhou para o filho. Te trataram bem? Ethan não respondeu de imediato. Seu silêncio foi mais eloquente que qualquer resposta. Vanessa se virou para a mãe. Me conta o que aconteceu. Maggie resumiu os episódios com elegância, mas sem suavizar os fatos. O desprezo disfarçado, os olhares, a bebida derramada, o gerente, tudo. Vanessa ouviu tudo em silêncio, sem uma interrupção. Apenas assentia e então disse: eu pedi para não revelarem meu nome. Queria descansar como qualquer pessoa comum, mas parece que isso aqui é um problema. Aqui, tudo que não brilha incomoda, disse Maggie. Pois bem, está na hora de acender a luz, respondeu Vanessa. Minutos depois, Vanessa desceu novamente até o saguão. Desta vez, sem a mala, sem pressa. Mr. Blake estava no bar, conversando com um casal de executivos. Viu Vanessa se aproximando e esboçou um sorriso. Senhora Carter, tudo certo? Ela parou a menos de 1 metro dele. Não havia pressa, nem teatralidade. Apenas firmeza. Preciso conversar com você. Agora. Blake sentiu o chão mudar sob os pés. O casal ao lado se afastou discretamente. O ambiente pareceu silenciar por alguns segundos. Claro, senhora. Podemos ir ao meu escritório. Aqui está bom. Ele engoliu seco. Eu ouvi relatos de que meu filho e minha mãe foram constrangidos, ignorados e tratados como se estivessem invadindo este hotel. Blake ensaiou um riso nervoso. Deve ter havido algum mal-entendido. Às vezes, não houve mal-entendido. Houve negligência e omissão de vários funcionários.
e, acima de tudo, sua. Senhora Carter, eu entendo seu desconforto, mas Vanessa interrompeu com o tom levemente mais alto, mas ainda controlado. Você não entendeu nada. Eu sou o CEO da Carter Holdings, a dona majoritária da rede Elysian. Você trabalha para mim. O silêncio caiu como uma bomba. Funcionários próximos congelaram. A recepcionista cobriu a boca com a mão. Blake ficou pálido. Isso deve ser um engano. Vanessa abriu a bolsa, retirou um crachá corporativo e o entregou. Leia, em voz alta. Blake pegou o crachá com mãos trêmulas. Vanessa Carter, CEO, Carter Holdings. Ele parou. Não conseguia continuar. Vanessa voltou a falar. Eu vim aqui para descansar, mas encontrei um ambiente que humilha com sorrisos e exclui com cortesia. Isso não é apenas inaceitável, isso é vergonhoso. Blake tentou reagir. Senhora Carter, está dispensado, com efeito imediato. Não há espaço para esse tipo de comportamento na minha rede. O gerente não teve o que dizer. Apenas assentiu, tentando manter a compostura enquanto era visto por todos ao redor. Vanessa se virou e, antes de subir novamente, disse em voz clara: e avise a sua filha que gente como nós não só é bem-vinda aqui, e como é quem paga o salário dela? Ela subiu as escadas, deixando o saguão em silêncio. E o resort nunca mais foi o mesmo depois daquele final de tarde. Na manhã seguinte, o resort amanheceu diferente. Havia silêncio nos corredores, conversas sussurradas entre funcionários e olhares nervosos entre gerentes auxiliares. A notícia da demissão de Mr. Blake havia se espalhado rápido, mas não tão rápido quanto o nome da mulher que provocara o terremoto. Vanessa Carter. Nos bastidores, a pergunta era a mesma. Como ninguém percebeu quem ela era? A resposta era simples e incômoda, porque ninguém quis ver. Na suíte presidencial, Ethan tomava café ao lado da mãe e da avó. Havia alívio no ar, mas não celebração. Vanessa mantinha o mesmo tom sóbrio de sempre. As pessoas não gostam quando descobrem que julgaram alguém que podia julgá-las de volta, disse ela, cortando uma fatia de fruta. Eles estão em pânico, comentou Maggie, folheando o jornal interno do hotel. O dono da filial chegou ontem à noite, veio direto de Nova York. Vanessa sentiu. Eles vão querer controlar o estrago, pintar como um excesso isolado, mas nós sabemos que não foi isso. Foi o padrão. Ethan estava mais calado, ainda digeria os últimos acontecimentos. Mãe, por que você nunca contou que era dona disso tudo? Porque o mundo já olha demais pra gente quando vê a cor da pele. Imagina, quando vê o sobrenome. Mas teria sido diferente. Justamente por isso, eu não quero tratamento especial. Quero tratamento justo. Pouco depois do café, Vanessa desceu novamente, mas dessa vez com outro propósito. Na recepção, Emma organizava algumas fichas. Ao ver Vanessa, se ajeitou nervosa. Senhora Carter? Emma, certo? Sim, senhora. Eu queria pedir desculpas mais uma vez por... Vanessa ergueu a mão suavemente. Você foi a única que fez algo, e por isso quero conversar com você a respeito da gestão da unidade. Emma piscou confusa. A gestão? O cargo de gerente está vago, e quero alguém com empatia, visão e coragem. Você demonstrou as 3 coisas, mesmo com medo. Emma ficou paralisada. Quase não acreditava. Se aceitar, começa amanhã, como gerente assistente, sob minha supervisão direta por 1 mês. Depois, assume oficialmente. Emma engoliu em seco. Os olhos marejaram. Eu aceito. Vanessa sorriu. Ótimo. Agora vem comigo. Temos uma reunião com os líderes de setor. Hora de mudar esse lugar de dentro para fora. No saguão, hóspedes cochichavam. Um segurança retirava discretamente os objetos pessoais do antigo gerente. A filha dele, Chloe, assistia tudo do canto do salão, encolhida atrás de uma coluna. Ethan passou por ali. Ela o viu. Por um instante, os olhares se cruzaram.
Ela abriu a boca para dizer algo, mas não saiu som. Ele apenas olhou, não com raiva, mas com a firmeza de quem venceu sem precisar humilhar, e seguiu em frente. Horas depois, uma placa foi instalada discretamente ao lado do balcão principal. Gerente responsável: Emma Collins. Gestão humanizada. Atendimento com respeito. Alguns hóspedes leram e sorriram. Outros franziram a testa. Mas ninguém pôde negar. O resort havia mudado de dono, não no papel, mas na essência. Na despedida, dias depois, Vanessa, Meg e Ethan se preparavam para partir. A nova equipe os acompanhou até a porta com sorrisos genuínos, não treinados. Emma se despediu com um abraço. Obrigada por não desistirem de estar aqui. Meg respondeu: a gente não saiu, porque sabia que o que viria depois valeria a pena. Ethan, agora mais sereno, olhou para o hotel pela última vez. Aquela estrutura que antes parecia uma barreira, agora era apenas um prédio. Um prédio onde, finalmente, respeito era item obrigatório no serviço. No terceiro dia, após a demissão de Mr. Blake, o resort estava irreconhecível. Não na decoração, nem nas estruturas, mas no comportamento das pessoas. Logo no café da manhã, Ethan e Meg notaram os sorrisos mais sinceros, os olhares mais diretos. Os funcionários não pareciam mais seguir um script de simpatia. Estavam de fato presentes. Emma agora usava um crachá com a identificação de gerente assistente. Ela circulava com leveza e autoridade, cumprimentando cada hóspede com um olhar sincero. Ao passar por Ethan, piscou discretamente. Ele sorriu de volta. E pensar que, 3 dias atrás, a gente era só o incômodo de camiseta simples, comentou Meg. Agora a gente virou os que mudaram tudo, respondeu Ethan com um sorriso tímido. No salão de conferências, uma reunião foi improvisada. Vanessa havia convidado os funcionários para um bate-papo informal, mas essencial. Ela não se sentou atrás da mesa. Preferiu ficar em pé, diante de todos, como uma igual. Eu não vim aqui para cobrar metas. Vim para falar de propósito, começou ela. A rede Elysian foi construída para oferecer luxo com humanidade. Mas nos últimos tempos, parece que esqueceram da segunda parte. Olhares discretos se cruzaram. Ninguém precisa de uma gravata para ser tratado com respeito. Ninguém precisa provar que merece estar aqui. A única coisa que alguém deve mostrar é caráter. O salão ficou em silêncio. Um silêncio diferente daquele de dias atrás. Era um silêncio de reflexão, não de omissão. Emma completou: a partir de hoje, não há mais perfil de hóspede. Todos os que cruzam essas portas têm o mesmo direito de serem vistos e ouvidos. Alguns funcionários aplaudiram, outros assentiram, mas todos entenderam. As regras não mudaram apenas no papel. Na área externa, Ethan foi convidado a participar de uma partida informal de vôlei entre adolescentes do resort. Um dos garotos que antes o ignorava estendeu a bola. Joga com a gente? Ethan hesitou. Agora querem jogar comigo? Agora a gente sabe que devia ter convidado antes. Ele aceitou. Meg, observando de longe, sorriu. Não era sobre o jogo, era sobre o espaço que agora existia. À tarde, Chloe cruzou o caminho de Ethan perto do jardim. Estava só, o rosto abatido, os olhos baixos. Não havia mais amigas ao redor, nem piadinhas. Oi, Ethan parou. Oi? Ela hesitou por alguns segundos. Eu só queria dizer que sinto muito. Mesmo? Você sente muito por quê? Ela pensou. Procurava palavras que soassem certas. Por ter te julgado. Por ter sido cruel. Por ter achado que você não era digno de estar aqui. E agora, o que te fez mudar? Ver que quem não era digna era eu. Ethan assentiu. Não sorriu. Não provocou. Apenas respondeu. Crescer é isso. Nem sempre é bonito, mas vale a pena. Ela abaixou a cabeça. E pela primeira vez ficou em silêncio, por escolha, não por vergonha. No fim do dia, Emma organizou uma
Pequena confraternização no saguão. Um coquetel simples, sem ostentação, mas cheio de gestos sinceros. Vanessa foi chamada para dizer algumas palavras. Eu vim como hóspede. Fui tratada como invisível. Mas saio daqui com a certeza de que visibilidade não se exige, se constrói. Todos aplaudiram, inclusive hóspedes que antes nada disseram. Ethan se manteve discreto no fundo do salão, ao lado da avó. Os olhos atentos, a mente desperta. Vó, diga, eles mudaram? Estão mudando. É diferente. E a gente? A gente ensinou. Sem gritar, sem bater, só existindo. Naquela noite, o resort dormiu com as luzes mais brandas, mas com corações mais despertos. O silêncio, aquele silêncio cúmplice que tantos usaram para se proteger, foi quebrado. E no lugar dele agora havia vozes. Vozes que não exigiam revanche, mas ensinavam respeito. O último dia da estadia amanheceu com um céu dourado, iluminado por uma luz que parecia diferente. Ethan acordou mais leve. Pela primeira vez desde que chegara àquele resort, sentia-se parte do espaço, não um corpo estranho tentando se encaixar. Na mesa do café, encontrou um pequeno envelope com seu nome. Era de Emma. Obrigado por não ter desistido. Você ensinou a todos nós o que significa ocupar um lugar sem pedir licença e com respeito. Ele sorriu silenciosamente. Maggie estava na varanda tomando chá. Dormiu bem? Dormi como alguém que não precisa mais fingir que não tá, vendo o que sente. Ela sorriu satisfeita. É o sono dos que plantaram algo bom, mesmo em solo hostil. Na recepção, as malas já estavam prontas. Vanessa acertava os últimos detalhes com a nova equipe de gestão. Emma estava ao seu lado em trajes discretos, mas com uma postura firme. Parecia outra pessoa. Chloe, ao longe, observava. Tinha reaprendido a ficar em silêncio. Não por vergonha, mas por respeito. Havia sido convidada a se desculpar de forma pública, mas Vanessa recusou. Alguns aprendizados não precisam de plateia, só de arrependimento real. Enquanto se despediam dos funcionários, Ethan percebeu que, por onde passava, era cumprimentado de verdade. Não como filho da CEO, não como exceção, mas como alguém que agora fazia parte da história do lugar. Antes de sair, Vanessa reuniu todos no saguão, hóspedes e equipe. Quando eu cheguei, vi um hotel bonito, bem decorado, mas com espaços vazios. Não fisicamente, mas moralmente. Fez uma pausa. Continuou. Minha mãe e meu filho foram tratados como se não pertencessem aqui. Hoje, eles não só pertencem, eles construíram algo aqui. Porque às vezes é preciso que o desconforto entre para que a mudança aconteça. Olhou ao redor. Que este lugar nunca mais feche os olhos para o que importa. Que olhe para as pessoas antes de olhar para suas roupas, sobrenomes ou silêncios. Todos aplaudiram. Não era mais por obrigação, era por consciência. Do lado de fora, o carro já os esperava. Emma fez questão de acompanhar até a porta. Nunca vou esquecer o que vocês fizeram aqui, Vanessa respondeu. O que fizemos aqui não é nem metade do que você vai fazer daqui em diante. Ethan, antes de entrar no carro, virou-se para observar o resort uma última vez. Não parecia mais um lugar hostil. Agora era um lugar onde ele havia deixado uma marca. Vó, diga, meu filho, eu achava que a gente ia sair daqui menor do que chegou. Mas, ela completou com os olhos marejados, a gente saiu daqui grande. Enquanto o carro se afastava pelo caminho de paralelepípedos, o céu de Orlando brilhava. Não por luxo, mas por algo que nem dinheiro nem sobrenome podiam comprar. Respeito. Ethan chegou naquele resort como apenas mais um garoto comum, ao lado da avó simples. Mas saiu de lá como o nome que ensinou uma lição que nenhum uniforme ou engraxá jamais poderá apagar. E você? Já viveu alguma situação em que precisou se impor em silêncio? Compartilha com a gente aqui nos comentários. E se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não
perder as próximas histórias de superação e justiça. Nos vemos no próximo vídeo.